Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um encontro da Biblioteca Gulbenkian em Paris. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem o prazer de acolher esta tarde a autora brasileira Cláudia Nina para apresentar o seu livro Palavras ao Mar, que teve o apoio da Embaixada do Brasil em Helsínquia, publicado pela editora Jaguatirica em 2022, uma obra original ilustrada por Laura Ataíde. Este encontro é uma iniciativa de Sara Novaes Nogueira, fundadora do Projeto Literante, um projeto que reflete sobre as questões em torno do conhecimento e divulgação da língua portuguesa e dos escritores de literatura infanto-juvenil lusófonos e que conta com o apoio da Biblioteca Gulbenkian. Lembro que em 2022 a Biblioteca teve o imenso prazer em trabalhar em estreita colaboração com Sara Novaes Nogueira na organização do primeiro encontro do Projeto Literante que decorreu nesse ano em presencial com a participação e colaboração das escritoras Rosabela Afonso e Cláudia Nina. Mas, na realidade, é a terceira vez que a escritora Cláudia Nina se encontra connosco, em 2022 com o Projeto Literante e em 2021 com o projeto Mapas do Confinamento, um projeto de Gabriela Ruivo Trindade e Nuno Gomes Garcia. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro, mas para garantir o bom desenrolar da sessão, os microfones e as câmaras encontram-se desligados e no final da sessão haverá um tempo de questões. A partir desse momento poderão solicitar a palavra e dialogar com as nossas convidadas. Lembramos que este encontro é gravado e será colocado online no site da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França. Mas antes de deixar a palavra às nossas convidadas desta tarde, segue uma breve apresentação. Cláudia Nina é jornalista e doutora em letras pela Universidade de Utrecht, na Holanda, com uma tese sobre Clarice Lispector. Trabalhou como professora visitante na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em teoria literária. Publicou mais de uma dezena de livros, entre romances, literatura infanto-juvenil, resenhas e biografias. O romance Paisagem de Porcelana, de 2014, publicado na editora Rocco, foi finalista do Prémio Rio de Literatura em 2015. Assina uma coluna mensal de crónicas no site do jornal Rascunho. O seu podcast de Confissões é acessível em diversas plataformas, reúne narrativas da coluna Histórias que a Vida Conta, disponíveis no site da revista Seleções. As suas mais recentes publicações são o romance Benedita, publicado em 2021, publicado pelas edições Dialogar, e o romance Jasmins, de 2023, publicado pelas edições Mar Alto. Quanto a Sara Novaes Nogueira, é mestre em Línguas, Literaturas e Civilizações Estrangeiras, especialização de português lusófono, com um trabalho de pesquisa sobre a presença da literatura brasileira e africana de expressão portuguesa nos manuais escolares de Portugal, e a influência do mercado editorial nesse domínio. Fez parte da comissão organizadora do Printemps Littéraire Brésilien, participa em algumas conferências nacionais e internacionais ligadas à literatura lusófona, à literatura infanto-juvenil e à educação. É diretora do Conselho Cultural da Associação Internacional dos Lusodescendentes, AILD, em França. Participou no grupo de tradução Ester e no projeto Mapas de Confinamento como tradutora. Participou e continua a participar como moderadora em diversas mesas relacionadas com educação e literatura lusófona. É mentora do projeto Literante, do qual vamos assistir hoje a uma nova sessão. Muito obrigada a ambas e espero que vamos navegar então pela história da língua portuguesa. Muito obrigada. Obrigada a todos os que nos estão a assistir. Obrigada também à Carlos Gulbenkian, na instituição, a delegação de Paris, por nos receber mais uma vez aqui hoje neste evento no Projeto Literanto. Já agora agradeço também à AILD, Associação Internacional dos Lusodescendentes, que também faz parceria comigo neste Projeto Literanto, e agradecer também em especial hoje à nossa escritora convidada, Cláudia Nina, que está no Brasil e por estar um bocadinho longe fisicamente e não conseguirmos fazer, não ser possível este ano fazermos esta ponte fisicamente em conjunto, estamos hoje aqui online neste webinar através da Gulbenkian, que nos proporcionou este contacto físico, não físico, mas tão maravilhoso, e para abrir portas, quem sabe, para outros projetos, sendo que o Literanto
é uma ideia, a ideia principal é que também que a gente haja um contacto físico, mas quando não é possível, podemos abrir assim portas então a sessões online, sendo que este ano, pelos festejos dos 500 anos de Luís Vaz de Camões e por este ícone e símbolo da língua portuguesa, eu acho que não poderíamos estar mais de acordo em receber aqui a Cláudia Nina hoje para nos falar do seu livro Palavras ao Mar, que ela tão belissimamente escreveu e que eu gostava de saber, Cláudia, eu sei que tu consideras a língua portuguesa pluricêntrica e eu gostaria de saber, portanto, primeiro de tudo, eu queria dizer que este livro foi escrito pela Cláudia Nina e ilustrado pela Laura Ataíde, e gostaria que nos explicasse então o que é que tu consideras como pluricêntrica e como é que surgiu então este projeto deste livro Palavras ao Mar, sendo que começou na Finlândia, penso eu, e eu gostaria que nos explicasse um bocadinho deste teu projeto. Olá, boa tarde a todos. Gratidão a Sara, a todos da Gulbenkian por essa acolhida, né, pela terceira vez. Então, Sara, esse trabalho, em primeiro lugar, ele surgiu na Finlândia por um apoio da Embaixada do Brasil na Finlândia, com a equipe de lá, fizemos um trabalho maravilhoso, assim, de equipe. Então, na verdade, esse livro, ele é fruto de um trabalho de equipe, né? Assim, foi feito ao longo, né, de alguns meses da pandemia, fazíamos reuniões online semanais, né, para a construção desse livro. A gente, assim, foi um livro alicerçado em muita pesquisa, em apoio assim de diversos profissionais, né, em alguns países envolvidos na temática. Então é um trabalho, acima de tudo, é um trabalho de equipe, né? E eu tenho muita gratidão pela Embaixada do Brasil na Finlândia por por esse convite, né, por ter apostado em mim, confiado em mim, esse trabalho, né, que História da Língua Portuguesa para crianças. Eu queria fazer só uma observação, Sara, porque esse para crianças, né, é, é um livro que as crianças também podem ler. Por isso, para crianças, tá? Porque se a gente cerceia para crianças, pode nos dar a ideia de que é um livro infantil, simplesmente. E eu tenho muito receio com esse conceito da literatura infantil sendo colocada dentro de uma armadura, sabe? Literatura infantil. Eu acho que a literatura é literatura, ponto. Alguns livros para todos. É claro que há aqueles que também podem ser lidos pelas crianças e, por isso, por uma necessidade de catálogo, a gente precisa usar infantil, juvenil. Nós precisamos desses termos, né, para que a gente possa alocar nas bibliotecas, nas escolas, né, nos diversos, as faixas etárias, como a gente diz. Mas por uma necessidade especificamente desses setores, tá? Mas a literatura, ela é literatura, ponto. Então, esse livro é um livro que as crianças também podem ler. Então, assim, claro que as crianças menores, elas leem com o apoio de pais, professores, as crianças, já que já têm, né, uma certa independência, já podem buscar a leitura espontaneamente, né, sozinhos. Então, assim, é claro que cada um vai fazer o seu percurso de acordo com a sua independência, ainda dentro do processo de leitura, né? Então, só para fazer essa observação, porque é um livro muito abrangente, né? Então, assim, todas as faixas etárias, né? Então, enfim, eu só queria fazer essa observação, que vale não só para esse livro, né, Sara, mas eu acho que para tudo que se escreve, né?
Então, a outra pergunta que você me faz é a questão do pluricentrismo, né, da língua portuguesa. Isso, assim, não é um conceito que seja meu, né, é um conceito que ele existe dentro da própria língua portuguesa, porque a língua portuguesa, ela se espalha, né, pelos continentes, né? Nós temos 9 países da CPLP, então é uma língua que ela sobrevive e ela avança no tempo, né? É claro que em alguns lugares, né, em alguns países, ainda ela ficou circunscrita a um pequeno grupo de falantes, né? De pessoas de mais idade, mas, em contrapartida, ela é hoje uma língua pulsante que se desenvolve cada vez mais como língua de negócios, como língua de cultura, como língua de arte, sabe, de desenvolvimento de todos os setores do saber e da ciência. Então, é uma língua em pleno desenvolvimento, né? E um desenvolvimento nos vários lugares onde ela pulsa. E é interessante a gente dizer que cada lugar tem a sua representação cultural. Então, ela existe de uma forma independente em cada lugar onde ela existe. Então, assim, não existe um centro irradiador de cultura da língua portuguesa. Não, todos os lugares onde a língua portuguesa é falada e ela existe, né, cada vez mais pulsante, ela é também um centro irradiador de cultura, de sentido, né, com o seu vocabulário próprio, mas também estando ligada à língua que é uma só. Entende? Então, assim, é algo complexo, desafiador, e eu acho de uma beleza maravilhosa. Porque, veja, eu não consigo deixar de me emocionar ao saber que lá na África as pessoas. Eu vou encontrar pessoas falando português, lá na Ásia eu vou encontrar pessoas falando português, né? Na Europa, então, assim, uma língua que se espalha, né? Com seus sotaques, com o seu vocabulário, né? Com as suas características culturais diferentes. Nós nos diferenciamos, mas podemos trocar justamente essas diferenças e, no entanto, nós podemos conversar, porque você me entende e eu te entendo. E eu acho isso de uma beleza incrível, não deixo de me emocionar com essa nossa língua portuguesa. É maravilhoso. E eu queria também dizer às pessoas, portanto, que para quem ainda não conhece, este livro Palavras ao Mar é precisamente sobre a história da língua portuguesa, não é? Essa pluriculturalidade que tu falas, essa diversidade que ao mesmo tempo nos une numa identidade, não é? Uhum. E é tão específica, é tão diversa, e eu gostaria de, portanto, este livro, tu contas aqui um bocadinho da história da língua portuguesa e vais viajando pelos vários continentes, mas eu queria só, e não posso deixar de ler aqui um pequeno parágrafo para quem nos está a ouvir, porque eu acho delicioso isto, como tu começas aqui a escrever, que tu dizes, as caravelas carregavam pessoas, mercadorias, mapas, instrumentos de navegação, armas e palavras. Palavras da língua portuguesa, cheias de vogais e música. Uma aventura surpreendente. Eu acho isto lindo e até me arrepio a ouvir esta beleza com que tu descreves esta viagem pela língua portuguesa. E tu, Cláudia, como tu própria disseste, tu tens um trajeto onde já escreveste bastante coisa, seja para adultos ou, como tu dizes, para crianças, para todos. Eu costumo dizer, até mesmo quando recebo para o Literanto, que o Literanto é dos 0 aos 100, precisamente porque Sim, todos estão sim. incluídos, não é? Mas nessa categorização que tu dizes e que é verdade temos que fazer, não é? Tu já escrevestes para adultos, para infantil, para juvenil, e escreves sobretudo também muita ficção. Mas neste livro, surpreendentemente, isto é um livro histórico, isto é um livro científico, com um rigor académico muito importante,
E eu gostaria de saber como é que tu passaste desta parte, portanto, a parte da ficção, para esta realidade, para a construção deste projeto, deste teu livro de Palavras ao Mar. Então, Sara, sempre com ótimas perguntas, né, Sara? Eu adoro as suas perguntas. Então, na verdade, Sara, eu comecei a minha vida acadêmica, vamos dizer assim, minha carreira literária, ela começou na vida acadêmica. Então, assim, o meu primeiro livro foi um livro de não ficção. Então, na verdade, eu voltei para as minhas origens, porque o meu primeiro livro foi A Palavra Usurpada, que foi um livro que foi a minha tese de doutorado sobre a obra da Clarice Lispector. E, na sequência desse livro, eu escrevi outro que nasceu a partir da minha vivência na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quando eu trabalhei como professora visitante na UERJ, e eu fiz uma pesquisa sobre o jornalismo na literatura, né? Ou melhor, como que se dava a literatura dentro dos suplementos literários, né? Como que a literatura ela era abordada dentro dos suplementos literários da época, né? Então, chama a literatura nos jornais. Então, assim, na verdade, os 2 primeiros trabalhos publicados foram de não ficção. Então, foi apenas um retorno a essas origens, né? E eu gosto bastante da pesquisa, sabe? Eu acho que tanto o viés jornalístico quanto o acadêmico, eles fazem parte da minha caminhada, né, da minha trajetória, e eles permanecem, porque de vez em quando eu dou aulas, né, ministro oficinas aqui e ali, me chamam para fazer alguns trabalhos, né, nesse sentido. Então, assim, a parte acadêmica ainda persiste, e a parte jornalística eu acho que também persiste, né? Assim, então são características da minha formação que ainda estão. Eu não deixei de ser uma coisa e comecei a ser outra, sabe? Eu acho que são aspectos da minha característica como escritora, né? Que permanecem, né? E às vezes eu aciono um lado e aciono o outro, né? Ok. Então vais fazendo um bocadinho das duas, digamos assim, né? As Exatamente, duas estão sempre presentes, ficção exatamente. e realidade. Eu queria fazer outra ligeira provocação, sendo que para o Litranto é a segunda vez que tu és convidada. Uhum. A primeira vez conseguiste estar aqui pessoalmente, também com a escritora de Portugal, a Rosabela Afonso, que também tem um trabalho sobre mulheres e Sim, incrível. foi maravilhoso. Uhum. E Grande Isabela. É verdade. E em resultado também dessa vinda cá, nós fomos convidadas para eu te fazer uma entrevista para o blog Day to Drusafan, do professor e nosso Uhum. amigo e querido Leonardo Tonos, um grande Uhum. organizador aqui também destes eventos, e foi através dele que nós nos conhecemos no Plantão Literario. Sim. E tu escreveste, quando eu te entrevistei, tu disseste uma coisa que eu gostava que tu falasses nisto. Tu disseste: o real é como a colher entornada de um mágico. E eu achei isto tão delicioso. Podes falar um bocadinho sobre isso? O real é como uma colher entornada de um mágico. Não, assim, na verdade, eu acho que a ficção é como uma colher entornada. A Nada. ficção porque assim você trabalha a partir da realidade, né? Pelo menos eu faço isso, talvez seja o meu processo de criação, né? Vamos falar assim mais especificamente, né? Então, assim, eu tenho algum elemento, eu gosto muito de partir de elementos reais, né? De elementos que eu vivencio ou que eu observo da minha memória ou da memória alheia, né? Então, eu acho que eu sou uma grande observadora dos aspectos da realidade. Só que eu gosto de entortar essa colher, sabe? Eu gosto de fazer com que algum desses elementos
ou eu exagero, ou eu coloco doses de loucura ou de encantamento. Algo precisa acontecer para que a ficção se caracterize como ficção dentro do meu universo imaginário, sabe? Então, assim, tem sempre, por exemplo, eu vou usar como exemplo o meu romance Benedita, tá? Benedita foi um livro escrito a partir de uma realidade, vamos dizer assim, tá? Porque eu entrevistei ao longo de vários anos, né, uma pessoa que viveu uma situação muito semelhante àquela eh, que eu narro na história, tá? Só que eu não queria escrever simplesmente uma biografia. Eu queria escrever ficção. Então, alguns aspectos ali são absolutamente entortados, né? Então, eu coloco uma tia enlouquecida que anda pelas estradas, acenando um lenço à espera de um amor. Eu coloco dentro da história uma bruxa, a bruxa Serafina, que vai ser a grande amiga da Benedita, que vai acompanhar ela, né, e vai ajudá-la nos momentos decisivos da história. Então, assim, isso que eu quero dizer, entortar a colher do mágico, sabe? Eu gosto de colocar elementos que são Ah, aparentemente inverossímeis, mas que, na verdade, muitas vezes são até menos enlouquecidos do que a própria realidade, né, Sara? Porque se a gente pegar um jornal, a gente vai ver que, de repente, né, o real é muito mais mágico e inacreditável do que a ficção que a gente inventa, né? é verdade. Mas também é necessária essa magia e cada vez mais essa magia na nossa vida, na literatura, na vida. Eu acho que sim. Uhum, Outra coisa, Vincent Job, no livro Poético do Roman, ele defende que o escritor que escreve, identifica e arranja estratégias para utilizar um leitor específico. E sendo que tu, como já falaste, portanto, escreves para toda a gente e este livro pode também ser para crianças, eu sei que tu tens feito um trabalho ao longo de alguns meses, depois de que surgiu este livro, por várias escolas, por vários sítios, por vários países, e eu gostaria que tu nos falasses um bocado, que nos contasses como é que está a ser esta aventura por uhum, outros países com quem que tens ido a escolas e tens tentado aqui um trabalho com outro público. Como é que tem sido esse uhum, trabalho, Cláudia? uhum. Então, esse trabalho, assim, desde o momento em que ele foi impresso, né, me possibilitou estar com ele fisicamente em vários lugares, né. Num primeiro momento, nesse slide a gente vai poder ver, eu fui convidada pelo IGR, que é o Instituto Guimarães Rosa, da Argentina, de Buenos Aires, né, a conhecer algumas escolas plurilíngues de lá. Olha, foi uma experiência maravilhosa, porque eu realmente não sabia do interesse pela língua portuguesa por parte dos argentinos. Foi uma grande surpresa para mim. Eu visitei escolas, várias escolas, onde a língua portuguesa ela vamos só para eu segura aí nesse slide para eu poder contar, por exemplo, aí nesse slide, é, eu estou dentro dos salões, né, das escolas, e esse mural, né, os trabalhos foram expostos pelos alunos, então eles estudaram o livro, eles fizeram trabalho junto com as professoras, isso em todas as escolas por onde eu visitei, sabe, onde eu visitei, me fizeram entrevistas, mergulharam mesmo no livro, sabe, então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, enfim, memorável, sabe, os alunos, eles me receberam com uma alegria, assim, imensa, e é algo, assim, que a gente não assim, a priori, eu realmente não sabia, sabe, que tão pertinho da gente, aqui no Brasil, na Argentina, tão pertinho da gente, né,
houvesse esse tanto interesse, quer dizer, é um país próximo e essa informação não chegava, pelo menos para mim, sabe, que houvesse assim tanto interesse, quer dizer, o português ele é estudado dentro da grade de ensino mesmo dessas escolas. Então, assim, eles são ávidos por conhecer a língua portuguesa. As professoras, gente, as professoras dessas escolas, que profissionais incríveis, apaixonadas pela língua portuguesa, sabe? Elas têm feito um trabalho maravilhoso com essas crianças. São escolas públicas, tá? Em grande parte, em muitas delas, crianças em situação assim até de necessidade, sabe, Sara? Assim, situações assim de necessidade mesmo dentro de casa, né? De muita pobreza e que vão à escola e que tem um trabalho assim grandioso dentro dessas instituições, sabe? Então assim foi uma surpresa em todos os sentidos para mim. Então veja bem, esse livro tem sido literalmente uma viagem. Porque a bordo dessas palavras, né, eu pude conhecer essa realidade, por exemplo, absolutamente inimaginável. Então, assim, tanto do ponto de vista acadêmico, né, como do ponto de vista humano, sabe? Conhecer essa realidade dessas crianças, né, que vivem que estudam nessas escolas, né? Então, essa aí foi a Argentina, essas duas primeiras páginas. Temos que pensar e É. falar com outras instituições que também pudessem fazer essa ligação aqui, Sim. que eu acho extraordinário podermos contar com o apoio de outras instituições. Não, com certeza. E eu sou muito agradecida às embaixadas, né, aos IGRs, né, que são os Institutos Guimarães Rosa, das cidades por onde eu andei. Aí eu estou em Lima, no Peru, onde eu fui muito bem recebida também pelos professores, pela turma toda lá do IGR. Fizemos contação de história, conversa com os professores. Eles arrumaram toda a sede com o tema de Palavras ao Mar. Teve teatro, foi assim incrível. Olha, segurando até uma almofada Que lindo, que com a giro. estampa, com a estampa de Palavras ao Mar. Maravilha. Essa equipe é a equipe toda ali ao lado, né, em pé, é a equipe dos professores do IGR. Então, olha só, nos IGRs você tem uma equipe de professores que dão aula de português, né, para qualquer pessoa interessada, sabe? E isso é o que estimula, mantém, né, a nossa língua viva e atuante, né, nos países. Mas, assim, a gente nunca pode imaginar, né, que ali, naquele lugar, existe, mesmo, não é um lugar lusófono, veja bem, né, mas onde há um interesse grande pela língua portuguesa, né? Eu acho, eu acho que essas minhas viagens deixaram, assim, foram uma luz exatamente sobre esse aspecto, sabe, Sara? Não são países lusófonos, pelo contrário, são países onde há um interesse imenso por parte da língua portuguesa, por parte não só das crianças, mas os adultos, os professores, os pais que nasceram no Brasil, têm crianças nascidas nesses países e querem que a sua língua seja continuada, né, o que a gente chama de português como língua de herança, né? Então, enfim, essa imagem é de Lima, no Peru. Gratidão aí a toda essa equipe que me recebeu calorosamente. E, portanto, fizeste pela Argentina, Lima, mais algum sítio para já? Então, aí, nessa próxima imagem, eu estou em San Salvador, em El Salvador, né, no IGR de lá. Eu fiz uma apresentação para os alunos, para os professores, eu fui muito bem recebida, uma sala cheia, já era no finalzinho da noite, acho que eu não tenho essa imagem, mas já era no finalzinho do dia, na verdade, final da tarde, e os alunos, depois de trabalhar, né, foram lá e me ouviram falar sobre Palavras ao Mar,
E foi, assim, realmente muito, muito linda a minha viagem a São Salvador, sabe? Fui muito bem recebida também pelas pessoas de lá. Terminamos com um entardecer, eles têm um pôr do sol maravilhoso. Eu fiquei encantada por São Salvador, é um lugar que eu quero muito voltar. Já falei com a Fátima do IGR de lá, que eu quero voltar, porque realmente foi muito, muito bonito. A próxima levas-me contigo. Então, isso aí também, esse momento também é em São Salvador. Eu fiz uma apresentação. Alô? Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Ah, tá, desculpa, é porque a Sara sumiu aqui de mim. Sara, tá me ouvindo? Ela pode ter perdido a conexão, mas vamos. Tá, Pode continuar a posso comentar o continuar? slide, sim, e vamos Sim, sim. voltar Aham. a conectar com a Sara. Ah, sim. Então, aí também eu estou em São Salvador e eu fui fazer uma visita ao Liceu Francês, no momento em que os jovens se preparavam para a prova de proficiência em língua portuguesa. Então, eu estou aí no auditório, na primeira foto, eu estou no auditório fazendo a apresentação da realidade aumentada, né, de Palavras ao Mar. E na foto embaixo eu estou com a diretora do IGR, né, a Fátima, a querida Fátima, e com o diretor do Liceu Francês de São Salvador. Então foi um trabalho maravilhoso em que pude falar também com esses jovens também que estudam francês, né, por estudarem no Liceu Francês, né, de São Salvador, e também estudam o português, né? E já estavam numa fase assim adiantada, né, do português, a ponto de poder fazer a prova. Então foi um momento assim grandioso, auditório lotado, foi realmente maravilhosa a minha viagem a São Salvador. Vamos continuando. A Sara ainda não Tá. voltou. Talvez há uma pergunta, Cláudia, enquanto a Sara não vem, Sim, da parte do Jorge Vilela. Ele pergunta se a Cláudia escreve com ou sem um novo acordo ortográfico e qual é a sua opinião sobre o acordo ortográfico. uhum. Eu escrevo de acordo com o que me orienta no momento, né? Então, assim, existe uma regra e é preciso segui-la, né? Então, até porque se não, se não for assim, né, a gente não consegue ser publicada, né? Então, assim, eu sigo à risca as regras da língua portuguesa no momento em que ela me é apresentada de acordo com o dicionário do meu país, entende? Então eu preciso seguir essas regras, entende, Jorge? Eu peço desculpa, eu caí aqui e eu perdi-te um bocadinho, perdi o fio à meada, portanto estavas a falar Eu falei sobre a minha passagem por San Salvador. ok, pronto. Porque, e aqui Helsinki, a Finlândia, Isso aí, esse foi, na verdade, no primeiro momento, a primeira imagem foi quando nós fizemos o lançamento da versão impressa do livro Palavras ao Mar. ok, Porque esse livro ele nasceu primeiro para ser somente online, né? E aí depois ele ganhou essa versão impressa, né? Que ficou muito bonito. E num segundo momento, na sala de aula, eu estou, a convite do professor Tiago, eu estou na Faculdade de Artes de Helsinki, falando para uma turma de adultos que estudam português. Então, foi realmente muito bonito. Eu resolvi terminar os slides com essa passagem por Helsinki, porque foi onde tudo começou, né? E eu espero, Sara, que esse seja, porque esse foi assim ao longo do ano passado, né? E eu espero que esse ano eu também consiga navegar por
outros tantos lugares, porque assim, eu acho que, assim, claro, quando não é possível estar presencialmente, a tecnologia, ela nos satisfaz plenamente, claro, é uma forma de nos unir, né, assim como nós estamos agora nesse momento, mas quando a gente trabalha em sala de aula, com os leitores, eu acho que o contato presencial, ele é realmente insubstituível. Então, eu espero poder, né, continuar com essas minhas viagens, torcendo aí para que novos convites apareçam, para que eu consiga continuar, né, trabalhando, levando um pouco, assim, porque assim, eu acho que esse trabalho é fruto de alguém absolutamente contagiada, assim, eu sou uma pessoa muito é, feliz em falar a minha língua portuguesa, sabe? Eu só escrevo em português. Os meus livros traduzidos, eles foram traduzidos pela minha editora, né? Eu tenho agora 2 livros traduzidos, A Coruja Mondrongo e a Ana Centopeia, a Coruja Mondrongo para o inglês e a Ana Centopeia para o espanhol. Mas eu, pessoalmente, eu não escrevo em outra língua, eu só escrevo em português. Então eu sou uma pessoa absolutamente apaixonada pela língua portuguesa, então eu acho que, com a minha presença eu levo, um tanto, né, desse meu entusiasmo, né, aos lugares onde eu vou. E este teu livro também é o reflexo disso, não é? Enaltece a língua portuguesa e dá-nos vontade, não só aos nativos da língua portuguesa, não é? Como tu próprio dizes, a outras culturas, Aham. outras línguas que querem aprender o português, não é? Que Uhum. são da língua portuguesa. E eu vou só ler aqui mais uma pequena passagem tua, e depois queria te perguntar outra coisa. Então, tu diz assim: além de mudarem com o tempo, as palavras de uma língua se transformam ao se encontrarem com as palavras de outras línguas, como rios que se misturam e trocam os sabores de suas águas. Eu acho que isso é lindo e é precisamente isso que estávamos a falar, não é? Esta troca com outras línguas, esta mistura, esta mescla de tudo um pouco. E este livro é o reflexo disso e não só, portanto, como tu estavas a falar há um bocado sobre o processo, não é? Portanto, que este livro depois foi impresso e está muito Uhum. bonito e as imagens também daqui da ilustradora Laura Ataíde também acho que Uhum. são deliciosas e eu gostava que tu nos pudesses contar um bocadinho mais também sobre este livro, sobre a possibilidade que ele dá, porque eu sei que depois também há aqui coisas que QR codes e coisas do género. Sim. Como é Uhum. que, portanto, que portas nos abrem este livro, Uhum. não só, portanto, para quem não tenha o livro fisicamente, Sim. o livro, eu penso que este livro poderá ser, tu vais-nos explicar, não é? Como é que ele pode ser adquirido e de que formas outras é que nós podemos chegar até ele, com estas coisas Uhum. maravilhosas que ele tem aqui dentro. Conta-nos tudo. Uhum. Então, esse livro, ele é acessível por download gratuito. Então, é só colocar Palavras ao Mar, Cláudia Nina, que o leitor vai ser direcionado para a página da Embaixada do Brasil em Helsinki, é a página do IGR, que é o Instituto Guimarães Rosa, de Helsinki, e vocês vão ver o link para fazer o download gratuito do livro, tá? Esse livro, ele é multidisciplinar, tá? E ele tem uma possibilidade de atuação em sala de aula de mais diversas formas. Ele conta com a o recurso da realidade aumentada, né? O que significa isso, né? Estou com um livro aqui para mostrar para vocês. Eu não vou conseguir mostrar o recurso porque eu estou no celular, mas eu vou mostrar para vocês em cada ilustração, para cada ilustração, olha, de um dos países da CPLP, né? Nós temos uma ilustração que ganha o recurso da realidade aumentada. O que significa isso? Você no seu celular, você pode baixar o aplicativo Arte Vive, que é gratuito.
E depois disso, você direciona a câmera dentro desse aplicativo para a imagem. Ela vai se movimentar, vai ganhar movimento e música. Então, você imagina a pesquisa envolvendo esse trabalho, não só das imagens, mas também dos sons característicos de cada país, né? Então, cada imagem dessa tem os elementos característicos de cada país, né? Não só os elementos pictóricos, mas também os elementos sonoros, né? Então, é um livro que aborda tecnologia, gastronomia, geografia, história, obviamente, língua portuguesa, enfim, várias disciplinas, né, estão aí envolvidas, e o professor, o pai, né, o responsável, a criança, ela pode trabalhar esse livro de diversas formas, né? Vamos conhecer a culinária de determinado lugar, né? Os sabores daquele país, as cores, né? Quais são as cores do artesanato, que tipo de roupa, né? Você vê aí também a moda, né? Então, olha quantos aspectos, né, que estão envolvidos nessa viagem, né? E esse também, Sara, esse é o começo da viagem. Eu costumo dizer que assim, esse é um convite para que as pessoas conheçam esses países e essas realidades, né? Então, assim, a partir do momento em que eu cito algum elemento que seja característico do país, né, é um convite, é uma porta aberta para que as pessoas pesquisem sobre aquela determinada evento cultural que acontece naquele determinado país, onde as pessoas se vestem daquele jeito naquela determinada época do ano, aquela comida típica daquele lugar. Nossa, mas que ingrediente é esse? Como que se fala mesmo esse ingrediente? Nossa, no meu país esse ingrediente se fala dessa maneira. Quer dizer, se fala dessa maneira, mas ainda assim é a língua portuguesa. Então é de uma riqueza assim impressionante. Quer dizer, quanto mais a gente mexe, assim, mais elementos nos aparecem, né? Então é um convite a uma viagem, né? Cujas portas vão se abrindo ao infinito. Que maravilha! E eu agora faço também outro convite, que eu gostava muito de não ser só eu aqui a ler, mas gostava de te convidar a ler a página 71, o parágrafo que começa precisamente nas palavras, as palavras da língua portuguesa. Podes ler-nos esse parágrafo, por favor? Porque fala precisamente sobre esta viagem que tu estavas a falar e que nos levas, portanto, a viajar não só pela língua portuguesa, mas também pela cultura, pelos sons, pelos Página sabores. 71. Portanto, é mesmo se- é a última. 71? Sim, é a última, é a última. Sim. As Palavra. palavras da língua portuguesa? Sim. As palavras da língua portuguesa não têm dono nem um centro fixo. Elas pertencem ao mundo e aos seus milhões de falantes. São plurais porque têm diversos sotaques e variantes. Espalham-se pelas águas, pelas paisagens e por todos os lugares onde haja pessoas apaixonadas por suas vogais e sua música. Qual é a sua palavra da língua portuguesa que vocês mais gostam? Eu acho que isso aí é uma pergunta para todos, né? Para a gente refletir um pouco. Eu acho que sim. E é um bom mote também para nós podermos abrir ao diálogo para quem está connosco hoje a assistir e que tenha o privilégio de ter aqui connosco hoje para te fazerem perguntas, para falarem contigo, se apresentarem. E eu gostava só que, antes de abrir aqui este diálogo, eu gostava de te perguntar uma última coisa. Qual seria para ti, para um aluno que esteja a aprender a língua portuguesa, que dica lhe darias Uhum. para aprender? Olha, eu acho que é importante que a gente não perca de vista a literatura, Sara, porque você, por exemplo, você tem a dinâmica de sala de aula, né? Então você tem toda aquela didática própria que o professor formado ele vai saber mais do que qualquer outra pessoa como ensinar, né, uma língua. Mas por onde eu vou, eu sempre deixo isso bastante claro. Quando você começa
a estudar uma língua, é importante que você entenda que essa língua ela não é desencarnada da sua cultura e da sua literatura. Então ela não é uma língua solta, você não aprende simplesmente as palavras, a ordem gramatical, você aprende toda uma cultura que vem junto, né. Então o que acontece, a eu sempre gosto, né, de onde eu para onde eu vou, eu levo leituras também comigo e faço apresentação, faço leituras junto com os alunos, né, para que o desejo de conhecer literatura nasça, porque você só vai se tornar proficiente numa língua, né, e isso significa que você vai falar com pleno poder e consciência aquela língua, não só quando você aprender as regras gramaticais e aprender a usar corretamente, sujeito, verbo, complemento, mas também quando você mergulhar nessa cultura literária. Então, assim, a leitura é que é o grande sustentáculo desse aprendizado. Então, por isso que eu sempre levo comigo, sempre depois que eu faço a apresentação em Palavras ao Mar, de Palavras ao Mar, eu faço a contação de história de um livro meu e apresento o livro, porque assim, não é só para falar de um livro meu, estou falando sobre um livro meu, não, é para mostrar que um interesse deve puxar o outro. O interesse pela língua vai puxar o interesse pela literatura e vice-versa, né? Olha, e nem de propósito, que não foi combinado, mas eu acho que tem tudo a ver com o literanto. É essa a ideia também, é que se promova a língua portuguesa através da leitura, através da literatura, e não ter só o cunho formal, institucional da escola, que com muito gosto também temos este ano o prazer de ter connosco o CEP de França, da Coordenação do Ensino de França, que nos abre as portas para trazermos os autores também às escolas aqui em França, às escolas onde se fala a língua portuguesa, mas fazer um contacto também informal com as famílias e que temos feito muito também, e ao qual eu agradeço do fundo do coração à Gulbenkian, que muito tem contribuído com esta questão, nos abrir a porta, onde nos sentimos em casa, onde falamos a língua portuguesa, mas também onde tocamos a nossa cultura, onde tomamos um café, onde estamos à vontade e onde essas trocas, como tu dizes, através da hora do conto, com outras histórias, e há esta troca de cultural, civilizacional ao torno da língua portuguesa que eu acho que é maravilhosa. E agradecendo também, eu passo aqui a frisar a palavra que tu lestes, a frase que tu lestes, para o público e gostaria que eles me dissessem, quem nos está a assistir hoje, qual é a palavra da língua portuguesa de que vocês mais gostam. E então, fica aberta a questão. Quem vai ser o primeiro a responder? Eu penso que já temos participantes aqui no chat. Temos a Nilma Lacerda, que nos está a ouvir e que diz: boa tarde, alegria por estar neste encontro, por ouvir Cláudia Nina e Sara Novaes. Muito boa troca. Obrigada, Nilma. Nilma é Olá, uma escritora Nilma. também maravilhosa. Nilma querida, muito obrigada, grande abraço. E temos também aqui a Ana Rita Janeiro, que é de Portugal, que também faz atividades nas escolas e diz: boa tarde, eu também sou escritora de histórias infantis e estou encantada com a sua entrevista. Gostava de lhe perguntar, pelas experiências que tem vivido, qual o maior contributo, a marca que sente que deixa nas múltiplas visitas que tem feito à comunidade da língua portuguesa. Nossa, que bonita essa... Queres responder já esta pergunta, já que ainda não há aqui pessoas para responder à outra? Então, assim, eu gosto muito dessa ideia de deixar a marca, sabe? Eu acho bonito isso, porque é isso mesmo, sabe? Eu acho que quando a gente viaja, quando a gente está presente junto aos leitores, né? Aquele público em formação, o que se deseja é mesmo deixar uma marca.
eu acho que foi muito boa essa colocação. E o que eu mais desejo deixar, né, com a minha passagem é esse entusiasmo pelo aprendizado, pelo conhecimento da língua e da literatura. Porque eu acho que o desejo de conhecer é algo que se tem e se passa por contágio. Eu, contagiada pelo desejo de aprender e de conhecer, contagio você. E assim a gente vai, sabe? Assim, é um contágio que vai se dando de pessoa a pessoa, sabe? É um contágio bom. Eu não posso passar para uma criança o desejo de ler, de aprender, se eu não estiver, em primeiro momento, contagiada. Então, eu acho que o que eu levo na minha bagagem a bordo de Palavras ao Mar, eu acho que, sobretudo, Sara, o entusiasmo. E o contagiar, não é? E Uhum. eu estava aqui a pensar também no Antoine de Saint-Exupéry, no Príncipezinho, que ele deixa Sim, um bocadinho de nós e trazemos um bocadinho dos outros em nós, connosco. é inevitável, é. Obrigada, Ana Rita Janeiro, pela pergunta. Obrigada, Anilma. E a Anilma diz aqui que a sua palavra é navegar. E depois temos também connosco a querida Lúcia Betancourt, que também Ah, é escritora do Brasil. Obrigada por estar connosco. E grande abraço, Lúcia. ela diz: minha palavra preferida é alegria. Alegria que nos vem da compreensão e da emoção de sermos irmãos na mesma língua, onde quer que ela seja falada. Que lindo, É, Lúcia. exatamente. É uma Lindo, grande emoção. que lindo. Mas quem se atreve a mais palavras? Aqui a Ana Rita Janeiro, no fundo, também fala sobre a marca, né? A marca que deixamos. Marca, eu acho que também é uma palavra. Uhum. Perguntas? Alguém tem mais perguntas? Aproveitar aqui a nossa Claudianina, que seja Alguém que sobre este solicita. trabalho. Alguém que solicita. E eu solicito. Sou eu que solicito para dar a minha palavra. Liberdade. Liberdade, acho que é uma palavra importante, sobretudo este ano, em que Portugal festeja o seu cinquentenário, não é? De fim de um período de fascismo, de ditadura. Acho que liberdade para mim será a palavra importante. E enquanto as pessoas não reagem, eu tenho uma pergunta para a Sara. Posso? Força, claro. Força. Então, como professora, será um autêntico desafio, não é? Ensinar o português, sobretudo, vou falar aqui num contexto de lusodescendentes que, por vezes, desleixam um bocadinho a língua materna. Certo? Como é que, lá está, belas iniciativas como a da Cláudia, para incentivar e a navegar e a querer conhecer a história da nossa bela língua portuguesa, como é que finalmente vamos dizer assim, a diáspora que está fora de Paris, como é que ela não incentiva mais os filhos a aprender o português? Qual é a dificuldade que encontra, o desafio, ou se não, ou será uma ideia falsa minha? Não, eu acho que Isabela tem toda a razão. Acho que encontram-se muitos entraves em continuar com esta língua de herança, com esta língua tão importante, que não só é uma língua também muito falada no mundo e que eu acho que a nível pessoal e profissional é uma língua de futuro, uma língua com muito futuro, quer profissional, sobretudo profissional, não é? Porque por causa de toda esta tecnologia e neste mundo que vivemos, mas eu acho que sinto que em casa há muita dificuldade, por vezes, ou receio ou medo em continuar com esta língua, peço desculpa, pelo, pelo medo, se calhar, dos filhos não aprenderem bem o francês. Por exemplo, eu noto muitos pais se queixam
que têm medo que o filho não aprenda o francês, portanto, aqui no meu contexto de França, né? E eu acho que é errado, porque eles aprendem, e sobretudo quando são crianças, e quanto mais pequeninos forem, mais aprendem, melhor aprendem uma segunda língua. E nada vai influenciar negativamente, antes pelo contrário, só vai influenciar positivamente o facto de aprender outra língua. E os miúdos fazem completamente a distinção entre o francês na escola, por exemplo, ou o francês na rua, vivendo em França, não é? E depois o português em casa, por exemplo, ou em algumas instituições onde possam falar o português, ou na rua com os pais, mesmo que só um é que seja português. Portanto, mas há de facto uma necessidade, um medo às vezes dos pais não, que não haja esta aprendizagem, mas não tenham medo, porque os miúdos absorvem tudo. E antes, pelo contrário, quanto mais cedo começarem a falar com eles esta língua portuguesa, língua de herança, melhor eles aprendem. E tem havido muitos estudos que provam que quando uma criança aprende duas línguas ao mesmo tempo na infância, depois na idade adulta tem outras capacidades no cérebro que lhe dão que uma criança que só tem uma língua, que aprende uma língua de base, não tem. Portanto, são só coisas positivas em aprender uma outra língua. Portanto, o que eu peço sempre aos pais, à família, aos amigos, a quem está à volta de crianças, destas crianças, desta nova geração, é que falem o português, que falem de uma maneira descontraída, que falem sem medo que eles não aprendam outra língua, que contem histórias à noite. É tão bom ouvir uma história em língua portuguesa, mesmo que seja só um bocadinho, um pequeno momento. E acredito que hajam pais, por exemplo, no caso em que um é português e outro é francês ou de outra nacionalidade, é difícil, de facto, se calhar, gerir em casa essa questão, mas não tenham medo, não tenham medo, porque os miúdos aprendem tudo. Agora, há que distinguir a língua portuguesa e outra língua, que seja a francesa, a inglesa ou o que seja, mas ao falá-la, eles vão aprender, vão interiorizar e vão amá-la, porque é uma língua também de coração, de emoção, e portanto, não tenham medo. Essa é a maior dificuldade que eu encontro, sobretudo nos pais e nas famílias, o medo de não aprenderem o francês, outra coisa. Não, eles aprendem o francês e aprendem o português desde pequeninos. Portanto, desde pequeninos, não tenham medo de falar em português. Falem, simplesmente falem, porque é maravilhoso esta língua. E eles Obrigada, vão ter Sara. outras saídas, porque, por exemplo, ainda estes dias estava a conversar com uma colega, o facto de podermos pesquisar, nós que aprendemos outra língua, pesquisar um assunto, não só em português, mas também em francês, em inglês, e ver outras perspectivas, é maravilhoso. Dá-nos outra bagagem que, se não tivéssemos o conhecimento de outra língua, não tínhamos. Portanto, não tenham medo, aprendam, ensinem aos vossos filhos essa língua, sobretudo de coração, do português, da língua portuguesa. Não é, então, pronto, um complexo de inferioridade, então, dos pais de não querer, porque, digamos que houve sempre aquela noção de que uma língua também é importante em função da força económica do país. Digamos que era sempre bem visto a criança aprender inglês ou então alemão, até o mandarim se tornou mais chique do que o próprio Exato. português, não Não, é? Digamos Mas que estou a perceber a tua questão, Isabel. E eu acho que isso também reflete um bocado as gerações que viveram aqui em França, anteriores, e esse medo de achar que Portugal, português, falar o português que era, se calhar, fraco ou mal visto. Não, não. Ainda por cima, Portugal e o Brasil e outros continentes que se fala em tantos sítios, em todos os continentes se fala português e temos tantos falantes da língua portuguesa espalhados pelo mundo e Portugal está agora na moda, não é como se costuma dizer. Portanto, eu sei que há essa questão de uma geração, de toda uma geração que tinha esse medo de falar o português, mas não tenham medo, já não estamos mais nessa. Estamos no século XXI, portanto, eu acho que temos que ultrapassar essa barreira e também um bocadinho esse clichê, não é? do português ser mais fraco. Não, não, o
E a Mas, língua Sara, é, é grande. eu acho que essa questão que a Isabel levantou, eu acho bastante pertinente e é uma luta que deve ser travada permanentemente, né? Porque eu acho que essa hierarquia linguística, ela foi um sentimento e é um sentimento que ainda persiste em muitos lugares. Então, eu acho que isso é algo que deve ser enfrentado, né, com esse trabalho, né, esse trabalho de formiguinha aí dos professores, dos pais, né, com eventos como esse, porque essa questão hierárquica, ela ainda persiste muito em função do poderio econômico. Então, eu acho que isso que Isabel comentou é muitíssimo pertinente e é algo contra o qual a gente tem que continuar lutando bravamente. Sem dúvida, sim. Mas temos que travar e deixar esse clichê de parte. Já faz, não é? Eu acho que temos que ter uma nova perspectiva e uma nova visão da realidade e ultrapassar essa barreira. No fundo, é uma barreira diária, Uhum. e é uma barreira, mas temos que seguir em frente e saltando essa barreira sempre que nos aparece. Eu tenho aqui, entretanto, o Jorge Vilela, meu querido colega da associação da AILD, que diz que a palavra dele é saudade. Só existe na nossa língua do coração. Parabéns a todas. Ai, Obrigada a muito todos. obrigada. É verdade, saudade é a nossa palavra que nos define, que nos distingue dos outros. Língua do coração, é muito bonito isso, Língua do né? coração, tão lindo. É verdade. Mais alguém com alguma questão? Cristina? Sim, eu posso dar uma sugestão de palavra leitura, passaporte para tudo, para o Sim. sonho, para a alegria, para tudo. E para a liberdade também. Verdade, E verdade. tenho uma pergunta para a Cláudia, que ela tinha dito numa entrevista, que ela de certeza vai se recordar, ela tinha dito que o jornalismo segue como a melhor escola e melhor oficina literária. Poderia Hum. desenvolver, se faz favor? É, o jornalismo foi a minha oficina literária, não que seja a melhor oficina literária, assim, como aconselhamento ou como sugestão, né? Eu acho que no meu caso, o jornalismo funcionou como uma oficina literária. Então, assim, eu comecei no jornalismo, né? E depois eu desenvolvi para a ficção. E eu acho que eu bebi dessa fonte, né? Dessa escola do jornalismo, né? Principalmente em dois aspectos, Cristina. No primeiro, a questão da clareza e da objetividade. O Antônio Cândido, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: entre a complexidade e a clareza, eu prefiro a clareza. Então, assim, eu gosto de um texto que seja claro. Eu não gosto de escolher palavras obscuras ou difíceis ou estruturas complexas que vão dificultar o acesso do leitor, fazer com que ele se afaste. Não. Eu gosto de algo que eu aprendi com Clarice Lispector, que significa a simplicidade enganosa, né? É uma forma de você escrever simples, mas você ser complexo dentro da simplicidade. E eu acho que isso o jornalismo me ensinou, sabe? Essa questão de você ser claro, de você transmitir a sua mensagem com clareza. E o segundo aspecto que o jornalismo me ensinou foi que o seu texto ele passa por vários olhares antes de ser publicado. Então, quando a gente está numa redação de jornal, o seu texto ele passa por um copydesk, ele passa por um editor e depois ele vai ser publicado. Porque isso é só uma observação que eu faço, sabe? Aquele pudor que aquele orgulho que a gente acha que tudo que a gente escreve é brilhante e não pode ser mexido, não pode ser alterado, não pode ser editado. Não, isso eu aprendi com jornalismo. O meu texto pode ficar melhor, sim, quando ele passa pelo olhar de um editor, sabe? Um outro olhar em cima daquele meu texto. Olha,
isso aqui está uma palavra repetida, essa frase você pode inverter, que você vai conseguir maior impacto, sabe? Então, esse aprendizado o jornalismo me deu. Então, hoje, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu entrego um texto para um editor e o editor me devolve com uma série de observações e eu paro, reflito e eu aprendo com aquele processo. E isso eu acho que nasceu dentro de uma redação de jornal, entende, Cristina? Então, por isso que eu acho que o jornalismo funcionou para mim como uma oficina literária nesses aspectos, Muito bem, obrigada. né? Eu queria já agora também deixar aqui a minha palavra e em provocação um bocadinho à Isabel e também às minhas outras colegas da Gulbenkian e a todos os professores, a todos os bibliotecários, a todas as famílias, portanto, semeiem a língua portuguesa, semear a língua portuguesa. Eu acho que isso é o nosso papel como família, como professor, como livreiro, como toda a língua portuguesa, como todos outros projetos, portanto, temos que semear a língua portuguesa. Portanto, deixo aqui a minha provocação. A Nilma Lacerda pediu, eu vou abrir aqui, vou autorizar, já pode abrir o micro, se quiser. Nilma Lacerda, pode abrir o micro. Boa tarde, muito alegre realmente por este encontro, esta troca muito produtiva, muito rica. Estão me ouvindo? Sim, com certeza. E Sim, eu até já promovi a painelista, se quiser ligar a sua câmara, também pode. Perfeito. Saudades, Nilma. Que bom ouvir esta voz. Será que vamos vê-la? Normalmente eu autorizei. Já deve dar. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Liberou agora? Perfeito. isso, Nilma, que saudade. Saudades. Mas eu me lembro muito do galego, né, como língua de resistência às ditaduras, às pressões, às pressões econômicas. Cláudio observou isso bastante bem. Mas eu creio que hoje a gente marcha para um polilinguismo, um plurilinguismo. Inclusive, no Brasil, temos muito a moda das escolas bilíngues. Naturalmente, são escolas em que o inglês será a segunda língua e não o espanhol ou o francês, que seriam mais próximos nossos culturalmente, né? O vernáculo é sempre identidade e resistência. Mas eu perguntaria, Cláudia, será que hoje literatura e música ocupariam mais esse espaço do que a família ou a comunidade mais próxima? Mas eu também te pergunto aquilo em que eu acredito bastante, que é uma fala do Ricardo Pilha, em que ele vai falar e Sara se referiu a isso agora, imediatamente, a esse trabalho anônimo dos professores, né, de língua vernácula, que em meio aos textos literários, às interpretações, às escritas de sala de aula, eles estão fazendo um grande trabalho de resistência à ficção de verdade única. Então, gostaria de ouvir, né, o que você pensa nesse polilinguismo, plurilinguismo, que, no entanto, surpreendentemente nos traz esses exemplos todos que você abordou Uhum, tão bem, né, uhum. nos seus slides. Uhum. Então, Nilma, essa questão é muito interessante porque nos lugares por onde eu estive, né, e é interessante observar que, como eu falei no início, eu ainda não fui a nenhum país lusófono, né? Os países em que eu visitei foram países onde há um interesse pelo aprendizado da língua portuguesa, não só por parte dos brasileiros vivendo nesses países, né, que querem que os filhos sigam, né, falando o português, mas também pessoas nascidas nesses países, né, que não são lusófonos, mas que também têm um grande interesse pela língua portuguesa, a exemplo das professoras argentinas, né, que eu citei nas escolas plurilingües, né, e o desejo delas de conhecer cada vez mais profundamente o português para que possam se equipar melhor, né, para o aprendizado de si próprias e também dos seus alunos, né? Agora, algo que eu observei, Nilma, você fala da resistência, né? Então, o que eu vejo é que esse trabalho, né, de continuidade da língua portuguesa, da língua, né, da língua mãe,
ela se dá não só por parte dos professores, tá? E também numa atuação contínua da literatura e da música, como você mesma citou, né, como elementos de resistência, mas algo que precisa ser dito, a família, tá? Porque esse incentivo da família é algo muito importante mesmo. Eu conversava, só a título de curiosidade, com uma pessoa que trabalha com a divulgação da língua portuguesa na Itália. E ela me dizia da dificuldade naquela pequena comunidade, né, onde ela estava inserida, de fazer com que os pais multiculturais, né, por exemplo, a mãe brasileira casada com italiano ou com o sueco, enfim, de diversas nacionalidades, né, fazer valer o ensino da língua portuguesa. Ficava, como a Sara falou, ficava meio um embate, né? Como se uma língua tivesse que ser sobreposta à outra e não as duas serem adquiridas simultaneamente. Então, um lado acabava cedendo, e aí, entende? Sempre pendia assim para baixo, então o português saía perdendo, né? Então, assim, eu acho que essa resistência ela é um esforço conjunto dos professores, da literatura, da cultura, da música, todas essas ferramentas que nós temos, mas também da família. Sabe, os pais, é importante, porque a gente fala de português como língua de herança, né? Mas os pais, eles também precisam continuar lendo, continuar se alimentando da língua portuguesa, sabe? Para que esse registro não se perca, porque lembra que eu falei do contágio? É tudo contágio, né? Se eu me desestimular, eu não vou conseguir fazer com que meu filho se estimule. Não adianta. Eu posso dar 300 mil livros, eu posso botar música. Se eu não estiver enamorada daquele sentimento, né, por aquela leitura, se ele não me vir lendo ou escutando aquela música, ele não vai se interessar. O exemplo fala mais do que 1000 palavras. Esse ditado é forte. Entende, Nilma? Então, assim, estou falando só um pouquinho da realidade que eu observei para a gente trazer aqui para a nossa discussão. Eu acho que contagiar é outra palavra. Contagiar, Aliada à né? resistência. Sim, porque acho que é mesmo isso. E a família, tu falaste, e eu acho que isso é extremamente importante, e não sei se a Nilma também pensa assim, mas eu acho que a família é uma base fundamental para a criança aprender a língua portuguesa e outra língua, seja ela qual for, uma língua de herança. Portanto, tem que ser com a família. E eu, por exemplo, amanhã, o que eu vou fazer, por exemplo, que é só semear, é só um bocadinho. Eu vou a uma biblioteca francesa, da parte da manhã, durante 30 minutos, e eu convidei, portanto, famílias portuguesas ou francesas, portanto, quem quiser, a comunidade no geral, eu vou contar histórias em língua portuguesa de autores lusófonos. E, portanto, é para as crianças, é para as famílias, porque normalmente nas bibliotecas as crianças são acompanhadas mais pela família, e, portanto, é um pequeno momento em que eu quero ter com as famílias e quero semear a língua portuguesa com as famílias, porque acho que também faz parte, e os adultos precisam de ter esse contato, continuar a ter esse contato com a língua portuguesa, seja em que contexto for, seja numa biblioteca, seja num café, seja onde for, tem que continuar com esse contato e contagiar, porque se nós não amamos aquilo que fazemos, nós temos que contagiar, portanto, nós temos que amar, nós temos que estar envolvidos para fazer esse contágio. E o exemplo parte de nós, parte de cima, não é? Então, se os pais da família estiver contagiada, vai contagiar os filhos. E, portanto, eu acho que é importante aqui também esse, como tu dizias, a família, sem dúvida, é fundamental, que parte desse processo da aprendizagem desta língua da herança, é fundamental. Obrigada, Nilma, também pela questão tão pertinente e pela participação aqui conosco.
E quem sabe, uma próxima convidada, e a Lúcia também, a Lúcia Betancourt, Ana Rita Janeiro, que também nos disse que é escritora de histórias infantis de Portugal. Portanto, quem sabe se juntam a nós numa outra conversa. Mais questões? Alguém tem mais questões aqui para a nossa Cláudia? Acho que aqui no chat não. Isabel, não tens mais ninguém? Não, por enquanto não. Não tenho mais ninguém. Vocês têm questões? Isabel, a Cristina, mais questões? Eu já coloquei. Ok. Não sei, Cristina. Cristina? Olha, do meu lado também coloquei uma questão, talvez em relação ao género, porque a Cláudia Nina toca em vários géneros, não sei se ela poderá responder com o qual ela se identifica mais. Uhum. Eu gosto muito do romance, Cristina, assim, tanto assim o romance, assim, já que a gente tem que enquadrar dentro da faixa etária, né? Então eu vou usar esse termo só para facilitar o nosso entendimento. Eu gosto tanto do romance dito juvenil quanto do romance dito adulto, né? Eu gosto da estrutura do romance em si. Eu gosto de poder desenvolver uma história com um cenário. O romance ele me dá mais possibilidade de desenvolvimento da psicologia dos personagens, da psicologia das paisagens, da interação entre os dois. Eu acho que esse é um grande mote do meu trabalho, a interação entre o cenário e os personagens, a troca psicológica entre os dois. Eu acho que isso acontece em quase todos os romances que eu escrevi. Então, eu tenho o Amor de Longe, que é um romance juvenil, eu tenho Paisagem de Porcelana, que é dito adulto, Benedita e Jasmins. Então, são 4 romances até agora. Não são muitos, mas eu sou uma pessoa muito, assim, eu demoro muito para considerar um trabalho pronto. Então, assim, esses romances eles demoraram cerca de 5 anos para que eu os considerasse prontos, né? Então, assim, embora sejam trabalhos que me demandem mais tempo de elaboração, são trabalhos que me dão mais prazer, justamente por causa dessa possibilidade de desenvolvimento maior das suas estruturas. Obrigada, Cláudia. Eu Obrigada. queria só terminar, se não houver mais questões, eu acho que há aqui mais uma questão no chat, deixe-me só confirmar. Sim, da Lúcia Betancourt, ela diz: quero dar os parabéns a este delicioso encontro, foi interessante e motivador. Parabéns, Sara, parabéns, Cláudia. Obrigada, querida Lúcia. Muito obrigada. E eu não queria deixar de terminar aqui só com um pequenininho parágrafo para semear e para ler a língua portuguesa que a Nina escreveu aqui neste livro e também para vos dar a conhecer e depois não hesitem também em fazer então o download do livro, Palavras ao Mar, e por esta multiplicidade que nos dá esta abertura deste livro, que não podemos não só lê-lo, como também podemos fazer jogos com ele, portanto tem vários aspectos aqui que podemos trabalhar com este livro e com a língua portuguesa. E eu deixo-vos só aqui com este parágrafo que a Nina escreveu para terminarmos a nossa conversa hoje. Com o tempo, as palavras pousam nas paisagens distantes e respiram novos ares. O vento sopra aqui e ali, espalhando sons diferentes. As sílabas ecoam nos cenários abertos, criando combinações inesperadas. Lindo, Cláudia, lindo que tu escreves. Muito obrigada, Sara. Obrigada por esta partilha, por esta conversa, por este livro que é encantador e que eu acho que nos contagia com a língua portuguesa e eu espero muito sinceramente que possas fazer muitas viagens com ele, não só noutros países, mas também nos países lusófonos, nos países onde se fala a língua portuguesa. Portanto,
por todo o lado, que possas fazer muitas viagens e que possas continuar a encantar os leitores com estas tuas aventuras, com este teu livro tão importante, que eu acho que é tão pertinente para a nossa língua portuguesa. Obrigada por este livro, obrigada por esta conversa, obrigada por tudo. Gratidão a todos da Gulbenkian, Cristina, Isabel, gratidão a Sara, gratidão a todos os que participaram, querida Nilma, querida Lúcia, e todos os demais. Muito obrigada pelas perguntas, pela participação, enfim, pelo convite. E um grande abraço a todos vocês aqui do Brasil. E desejo que seja o começo, né, de muitos outros encontros, conversas, né, e quiçá pessoalmente. Esperemos que sim. Tu aqui e nós aí, quem sabe. Sim. Obrigada a todas, obrigada à Gulbenkian por Obrigada. esta conversa e obrigada à ILD, obrigada à Claudinina e a todos os participantes e a quem nos poderá ouvir depois com esta conversa e que queira conhecer melhor a Cláudia, pode segui-la também nas redes sociais e acompanhar o trabalho magnífico que ela faz, não só com o Palavras ao Mar, mas também com outros livros, como ela já própria referiu e já foi aqui referido. Obrigada a todos e uma continuação. Pronto, e agradecemos então às nossas convidadas, da nossa parte, a Gulbenkian, a Claudianina, a Sara Novaes, este belo encontro em torno do livro Palavras ao Mar, atualmente disponível na Biblioteca Gulbenkian. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e participaram nesta sessão à distância, com questões e comentários, sem esquecer a nossa colega Isabel de Barros. Lembramos que este encontro será colocado em breve no site da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, e será divulgado através das nossas redes sociais. Uma vez mais, muito obrigada a todos e Sara, esperamos ter novos encontros destes. E com a Cláudia, de novo, quem sabe? Vamos trabalhar para isso. Obrigada. Pronto, obrigada. 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 Adeus. Obrigada a todos. Obrigada. Com licença.